Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder continuar juntos aqui, estudando a Sua Palavra. E o tema da nossa lição do trimestre, entre a fé e o sofrimento. Entre a fé e o sofrimento. Uma pessoa passando pelo vale e do lado duas grandes montanhas, ao fundo um sereno. O que será que vem depois, né, daquele sereno? Então, irmãos, é entre a fé e o sofrimento, a jornada de Jó. Vamos estar orando antes, irmãos, para nós estarmos. Bondoso Deus, agradecemos o cuidado do Senhor para conosco, pela vida e a paz, a alegria do Senhor em nossos corações, a força, pelo aquilo que já pudemos ouvir da Tua mensagem hoje, nosso culto a Ti. Agradecemos que o Senhor tem nos edificado, nos ensinado, Pai. Que o Senhor seja com Tua graça agora, continuando a nos edificar, dando a direção do Teu Santo Espírito, para que tanto ao falar quanto ao ouvir, ó Pai, possamos crescer nesta graça, nesta bondade do Senhor, ó Pai. Ensina-nos segundo a Tua graça, edifica-nos, ó Pai, usa-nos segundo a Tua graça, cada professor, cada aluno. A palavra do Senhor está sendo pregada nesse dia, Pai, em cada cantinho do país e do mundo, Pai. Louvamos por essa mensagem tem ido, Pai. Especialmente a igreja perseguida, os irmãos que estão sendo perseguidos por pregar este evangelho, Pai. Que o Senhor seja os fortalecendo. E agradecemos pela Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar estudando a lição de número 6. Que fala sobre consoladores molestos. O próprio Jó, ele olhou e falou para os seus amigos a respeito da maneira que eles estavam agindo com ele. E o próprio Jó os chamou de consoladores molestos. Jó, capítulo 16, versículo 2, tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. E a lição de hoje, irmãos, está tratando do assunto que nos chama a atenção de como nós devemos nos portar diante do nosso sofrimento, e especialmente diante do sofrimento alheio. Como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento diante de uma situação que o nosso irmão está passando. Qual é a situação dos amigos de Jó, como nós estudamos na lição anterior, a respeito de como a gente vai ser uma bênção, ser útil para a vida do nosso irmão que está passando por um momento difícil na caminhada. Um momento difícil na caminhada. E a lição começa aqui falando a história de Zofar, Bildad e Elifaz, que são os três amigos de Jó aqui nesse contexto, que demonstram que uma considerável dificuldade em oferecer apoio efetivo ao seu amigo que enfrenta graves tribulações. Aqui fala, irmãos, uma situação aqui que muitas vezes nós acabamos, tendo dificuldade, alguns têm até dificuldade de entender esta palavra, que sem se apoiarem nas verdades consoladoras do Evangelho, eles se limitam a proferir palavras vazias e acusações infundadas. Irmãos, verdades consoladoras do Evangelho. Talvez alguém possa pensar mais, o que o Evangelho tem a ver aqui com Jó? E se você for procurar na história, pastor, pode explicar melhor isso? Já explicou, mas pode relembrar-nos? Jó, irmãos, se você pegar essas Bíblias que tem Estudo de Genebra, Herança Reformada, que tem umas explicações lá no começo do livro, Jó, há indícios que provavelmente ele foi escrito, a história de Jó foi vivenciada, vivida lá
próximo, né, entre Noé, na época de Abraão, ali, aquela época. Então é antiga. Quantos anos antes do advento de Cristo? A gente pode pensar por que falar das verdades, os amigos não tiveram essa âncora, esse amparo das verdades consoladoras do Evangelho. Você entendeu? Porque o Evangelho permeia a história, irmãos. A palavra, o Evangelho, a palavra, a fé em Cristo, o Evangelho é o fio de ouro que permeia a história, irmãos. O Evangelho não começou ali no advento de Cristo. O Evangelho é na história. Desde que existe o mundo, desde que existe a história da humanidade, o Evangelho está presente. Então, a dificuldade muitas vezes desses amigos trazer uma palavra de consolo à luz do Evangelho. Então, quando nós formos confortar alguém, irmãos, que está aqui no contexto da lição, vá à luz do Evangelho. Vá à luz do Evangelho. Que se for para falar muitas vezes algo que não seja à luz do Evangelho, devemos ficar calados. Frequentemente, mesmo com boas intenções, podemos involuntariamente agravar a dor e o sofrimento daqueles que procuram nossa ajuda, ou até mesmo criar obstáculos adicionais em seu caminho. O estudo de hoje, nós vamos explorar quais situações e como podemos evitar causar impacto negativo. Tá bom, irmãos? Então, lembre bem, irmãos, Deus nos deu a palavra, o que nós temos nos alimentado, para que diante da situação como Jó passou, irmãos, da situação como Jó passou, nós como cristãos, como nós vamos passar por esse momento e como nós vamos passar e ensinar os nossos, dar uma força para os nossos irmãos que estão passando por certas situações. Aqui fala aqui dos diretos e sem disfarces, como nós já vimos na lição anterior e continua a falar aqui na lição de hoje, dos diretos e sem disfarces, é aquela ocasião que eles, diante do discurso de Jó, eles pegaram e foram diretos e sem disfarces. Pegaram, em vez de confortar, de consolar, de dar um ombro amigo para Jó, eles começaram a criticá-lo, começaram como se fosse uma incriminá-lo. Você está passando por isso porque você tem algum pecado, alguma coisa você fez. À toa você não está passando por isso. Mas, irmãos, licença um pouquinho, irmãos. Aqui. Diretos e sem disfarces. Eu vou estar aqui no meio do segundo parágrafo aqui, irmãos. Não, no meio do primeiro parágrafo. Para você se localizar aí, no meio do parágrafo, na segunda seção, bem no meio lá. Nessas rodadas, as acusações contra Jó são mais diferentes e já disfarçam a tentativa de consolo. Fica evidente que o objetivo deles se transformou em superar Jó no debate, ignorando seu sofrimento e dor. Jó rebate cada um deles, mas dirige a sua maior parte de suas palavras a Deus. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Enquanto os seus 3 amigos estavam lá discursando com Jó, imagina, irmãos, você com dor,
Você perdeu. Não podemos dizer, Jó não perdeu tudo. Não perdeu tudo. Mas diante do cenário aqui humano, Jó perdeu tudo. Vamos pôr desse lado, destacar desse lado. Mas você naquela situação, você ainda passando por situação de dificuldade na saúde, em vez de ter alguns amigos que o confortassem, esses amigos se tornaram molestos, porque em vez de confortarem, começaram a acusá-lo. Imagina você está com dor, aquele momento difícil na sua vida. Vem aquele amigo e ainda começa a desdenhar sua fé. Alguém aqui já, provavelmente teve, irmãos. Quem nunca chutou uma pedra aí? Ou teve algum problema, apertou a mão na porta do carro, na porta aqui da igreja, da casa. Alguém falou, eu avisei, bem feito, imagine. Eu escutei muito disso, irmãos. Imagina você com dor. Aquela dor terrível, você se segurando para não pecar. Você se segurando para não pecar. Vem um caboclo lá e ainda vai, desdenha da sua dor. É o que estava acontecendo aqui, irmãos. Porque eles viam Jó, antes da sua situação que Jó passava, irmãos, a vida de Jó. Um homem próspero, um homem rico, abastado, seus filhos, sua família, tudo bem, indo bem. Daqui a pouco do nada, há uma barreira. O que falou? O que o pessoal falou? Viu, mas você anda bem, você é uma pessoa abençoada, tal e tal, agora está aí lamentando a vida, está aí chorando, tal, acusando-o. O foco da discussão, irmãos, continuando aqui, muda das causas do sofrimento de Jó para uma reflexão sobre a justiça divina no relacionamento com os seres humanos. A argumentação dos amigos deles, de Jó, tristemente ecoa a proposição de Satanás. Para eles, seria injusto da parte de Deus impor sofrimento ao homem justo. Se na visão dos companheiros, dos colegas de Jó, era difícil entender, compreender um justo sofrer, então quer dizer que o sofrimento de Jó era merecido porque alguma coisa ele tinha cometido errado, ele tinha pecado. E o que ele quer dizer aqui, irmãos? Que se nós sofremos, é realmente porque nós estamos merecendo e nós somos pecadores, nós fizemos coisas que desagradou a Deus, mas não vê a ação de Deus por trás. No caso de Satanás, na perspectiva de Satanás, Deus concede bênçãos para ser adorado pelos homens. Entendeu? Foi justamente isso que Satanás questionou Deus lá naquela reunião que tiveram lá no tribunal de Deus, lá no início de Jó. Chegou lá, Jó é assim mesmo, Jó está aqui, louvando, servindo ao Senhor. O Senhor o cercou com a sebe, o Senhor o abençoou, tudo que ele põe a mão prospera. Tire que eu quero ver se Jó continua sendo Jó, esse servo adorador, esse servo temente ao Senhor. Deus tirou, Deus permitiu a perda. Continuou quem? Um adorador. Continuou um adorador. Então é isso aqui, na visão dos amigos de Jó, Deus infringe o mal para forçar submissão humana. Irmãos, a Bíblia é clara e nós presbiterianos, principalmente nós presbiterianos, não só nós presbiterianos, tem outras denominações que são muito criticadas por ir profundamente, por estudar a teologia profunda, irmãos. Se aprofundar na teologia, conhecer mais os propósitos de Deus. Não podemos olhar superficial, nós temos que aprofundar. Isso aqui é teologia profunda, irmãos. Isso aqui é teologia profunda. E nós, como cristãos, nos devemos nos aprofundarmos em conhecer, saber os propósitos de Deus diante das situações. O que Deus quer falar com a gente, muitas vezes, naquele momento que nós estamos passando. Por que, Senhor? Ou, melhor, para que, Senhor? Para quê? Não é por que, Senhor. Para quê? Para que, Senhor? O Senhor está me permitindo passar por isso. Porque Deus permitiu que Jó passasse por toda aquela situação. E o que sobrou, irmãos? Um homem temente a Deus. Sobrou um adorador. Um adorador. Aqui, irmãos. Só vou concluir aqui, de qualquer forma, de qualquer modo, eles falharam em reconhecer a possibilidade de uma relação graciosa de Deus entre os homens. Relação graciosa de Deus entre os homens. Se eles tivessem uma visão
vamos dizer aqui, irmãos, uma visão reformada, aqui, ó, se eles tivessem uma visão cristã reformada do fato aqui, irmãos, eles iam ser muito úteis na vida de Jó, diante da situação, porque eles não tiveram a visão graciosa de Deus na vida dos homens, graciosa, a graça operando ali, a graça operando ali. Essas falas, além de serem uma ofensa contra Deus, privada do evangelho da graça, causaram sérios danos à vida espiritual de Jó. E ele expressa sua angústia. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não me envergonhais. E não vos envergonhais de injuriar-me? Jó 19, 2 e 3. Então, irmãos, a graça de Deus no evangelho e a falta disso causam sérios danos à vida espiritual. E realmente, irmãos, causou vários danos na vida de Jó. Mas se você for analisar quem estudou a lição, quem leu os textos bíblicos, quem já estudou, já leu Jó várias vezes, consegue entender a percepção do justo passando por momentos difíceis e a visão que as pessoas... Não estou falando aqui que esses irmãos, esses 3 amigos de Jó eram ímpios, mas eles tiveram atitudes ímpias diante daquilo que Jó estava passando. Sobrou um adorador, irmãos. Sobrou um adorador. Sobrou um adorador. Então, diretos, sem disfarces. Aqui, irmãos, o próximo tópico vai falar do mal presente nos discursos. O mal presente nos discursos. Olha aqui, ó. O mal presente nos discursos. No discurso dos amigos de Jó, identificamos elementos prejudiciais que, ao invés de consolar, acabam por afligir ainda mais aqueles que sofrem. Depois nós vamos concluir aqui, irmãos, como nós devemos comportar aqui, ó. A reprovação das palavras de Jó. A reprovação das palavras de Jó 15, 2 e 5. Jó 15, 2 a 5 fala aqui, ó. Porventura dará ao sábio em resposta a ciência de vento? E encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Arguindo com palavras que nada servem, com razões e que nada aproveita? Torna vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua dos astutos. Aí, irmãos, imagina você estar lá passando por um momento dificultoso lá, ou o seu irmão passando por um momento dificultoso, apertadão na vida lá, e especialmente na vida espiritual e emocional. Chega lá um irmão lá e fala essas palavras lá, né? Dá para expulsar o irmão lá de casa, não dá não? Será que não dá não, irmãos? Eu já vi irmão ser expulso. Se não for para levar uma palavra de conforto, irmãos, vá, mas fique quietinho. Porque tem gente que vai visitar os outros no momento de dificuldade, ele acha que ele tem que falar. Ele acha que ele tem que falar. E muitas vezes não é para falar, é para ficar quieto. É só a presença quanto basta, muitas vezes, irmãos. Eu sei disso, irmãos. Já passei por isso. Só a presença, muitas vezes, é o que basta. Então, aqui, ó, o mal presente nos discursos. Aqui, ó. A reprovação das palavras. Aqui ele fala aqui, ó, que ele inicia sua segunda intervenção criticando severamente as palavras de Jó, em vez de acolher seu lamento, mostrar a empatia pela sua angústia. Ele descreve as palavras de Jó como ciências ao vento. Imagine, ciências ao vento, irmãos. Que irmão esse, hein? Eu vou ler aqui um trechinho aqui, irmãos, do discurso aqui. Olha, ciências ao vento. Vamos entrar na mesma sintonia de pensamento aqui, irmãos. Deus, diante dessa situação triste de Jó, lamentável que Jó está passando, irmãos, o homem lá se coçando com um caco de telha, cinza. Olha que situação desoladora. Uma pessoa chegar a um ponto desse, né? Uma pessoa chegar a um ponto desse, daí sai um hino a Deus. Deus põe um hino na vida do irmão lá, no coração dos irmãos aqui, ó.
Desvia deles os olhares, 14:6, Jó 14:6, desvia deles os olhares para que tenham repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Ao hino aqui, irmãos. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Irmãos, que lição, barbaridade de boa para nós, para mim. Diante daquele momento, a pessoa lá, vamos dizer, se existe fundo do poço, a pessoa lá no fundo do poço, dizer que o homem, a gente muitas vezes, infelizmente, mundanamente fala, né, o fundo do poço, né? Por quê, irmãos? Porque ele via a graça, embora passando pelo sofrimento, a graça de Deus o sustentava, o fortalecia. Isso aterrorizou muito mais a vida do inimigo das nossas almas, irmãos, Satanás. Diante de situação dessa, Deus tirar do fundo do coração de Jó tais palavras, irmãos. Porque, irmãos, aqui se nós analisarmos aqui, irmãos, a situação de Jó aqui, é um contexto que Satanás joga contra Deus o que ele fez lá no Éden, com Adão e Eva. Chega lá, jogou ali, acusou. Jó é bom, Jó é temente a ti, porque lá tá bom, tudo ele tem. Se ele quer um copo d'água, traz um copo d'água. Quer um leite fresco? Um leite fresco. Entendeu? Jó aqui está, irmãos, num diálogo entre Satanás e Deus, ali naquele tribunal. E Deus, quando provou Jó, ele sabia quem ele estava provando. Ele sabia quem ele estava permitindo a provação. Entendeu? Porque sobrou um homem crente, um homem temente a Deus, um homem que louvou e envergonhou a acusação de Satanás. Está aqui, irmãos. Continuando aqui, irmãos, para nós sermos mais sucintos. O que ele fala aqui, que Jó deveria parar de falar, como nós estudamos na semana passada. O argumento agora se baseia em um pecado oculto, mas na recusa de Jó em admitir que seu sofrimento decorre dos seus próprios pecados, que para ele faz demonstraria impiedade, que atualmente poderíamos dizer, não fale assim, isso é pecado. Ou seja, ele acusando Jó do pecado. Um exemplo paralelo nós encontramos na situação de Pedro, que repreendeu Jesus quando começou a falar do seu sofrimento e sacrifício. Isso levou Jesus a identificar uma atitude e influência de Satanás. Marcos 8, 32 e 33, irmãos. Se você pegar ali, você vai ver o paralelo da situação de Jesus. Imagine Jesus. Imagine o Senhor Jesus, irmãos, prevendo o seu martírio, prevendo o seu sofrimento, sem dever uma vírgula, santo, puro, irrepreensível, falando lá daquela situação, irmãos, eu vou passar por uma situação. E lá chega o impulsivo Pedro, que nada, Senhor, não vai passar por isso não, eu passarei por ti. Foi repreendido, Satanás foi repreendido ali, porque queria, a hora que era para ele trazer uma palavra de conforto a Jesus, o consolo a Jesus, ele estava ali para acusar. E irmãos, não adianta nós querer olhar, apontar o dedinho para Pedro, não. Não adianta nós querer apontar o dedinho para Pedro, para os discípulos que estavam lá no Getsemane lá, que se fosse o Joaquim naquela situação, faria a mesma coisa. Não adianta nós querer ser, olha lá como foi Pedro, como foi lá o Joaquim lá, infelizmente, irmãos, ia dormir também. Porque a nossa humanidade, irmãos, nossa humanidade, se não fosse a graça de Deus brotando em nosso coração, irmãos, capaz de nada. Concluindo aqui, irmãos, é verdade que às vezes as palavras de uma pessoa precisam de correção, ou seja, corrigir alguém. É triste, irmão, você ir lá consolar alguém, visitar alguém, e aquela pessoa, você conhecendo da bondade, da grandeza, da graça de Deus, aquela pessoa falar algo contra Deus. Nos fere. Claro que nos fere. Claro que nos fere.
Mas nós temos que saber como que nós devemos reverter essa situação. No entanto, é essencial conhecer que a repreensão raramente é eficaz no conforto. Além disso, é crucial especificar claramente em que as palavras são pecaminosas. E Elifaz falhou nesse aspecto, não demonstrando em sua fala, e em que fala Jó foi pecaminoso, que Jó pecou ao falar. Qual foi a impiedade ou falsidade? Quando necessário corrigir, devemos fazê-lo com clareza e mansidão, como aconselha lá em Gálatas 6:1. Se você vai corrigir, irmãos, haja como os Gálatas. Paulo fala lá como eles deviam se comportar, como que devia ser a forma de corrigir aqui, ó. Gálatas 6:1 fala aqui, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Que maravilha, né? A palavra de Deus, irmãos, o ciclo se fecha. O ciclo se fecha, irmãos. Ela não deixa nenhuma pontinha, não. Aqui, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Então, toma cuidado, irmãos. Muitas vezes apontar o dedo para o erro dos outros, muitas vezes está sujeito ao mesmo erro. Então, vai com o espírito de brandura, não vai com aquela soberba. Cuidado. Seguindo aqui, irmãos, a exaltação de si mesmo, o que quer dizer aqui nesse tópico aqui? Um erro comum no apoio a pessoas do seu sofrimento é a tendência de nos compararmos a elas, sugerindo que deveriam agir como nós. Frequentemente pedimos para que elas sejam como exemplo de consolo, que elas vejam como exemplo, nos vejam como exemplo de consolo, ou seja, eu peco nisso, irmãos, infelizmente. Às vezes a pessoa vem lá falar um momento difícil para mim, eu começo lá, mas eu já passei por ela. Para com isso. Para com isso. Se Deus colocou alguém na sua vida para você servir de conforto para ele, para você aliviar parte da dor dele, escute ele falar, converse com ele. Muitas vezes a gente vai lá, eu passei por uma situação assim, machuquei o pé, eu já machuquei também, tá, para com isso, é verdade, viu? Então a gente tem que ver que situações, irmãos, muitas vezes a situação que o irmão está passando naquela hora, eu posso ter passado, irmãos, mas deixa o irmão falar e não se exalte a si mesmo. Eu também passei por isso, bobo, eu também passei por isso, você vai conseguir sair dessa, concordo, mas naquela hora, irmãos, não é essa palavra que o irmão tem que ouvir. Aqui, ó, ele fala que fala um conceito alto de si mesmo. Continuando aqui, irmãos, eu estou resumindo aqui. Ele fala aqui, ó, lá em Jó 15, 10 e 11, ele fala aqui, ó, também há entre nós encandecidos idosos, muitos mais idosos que teu pai, porventura fazes pouco caso da consolação de Deus e das suas palavras que te dirigimos nós? Imaginem. Ou seja, ele se achava sábio demais, irmãos, naquela situação, até mais sábio que o próprio Jó, que se Jó não estava dando atenção a eles, não queria confrontá-los, estava confrontando eles, é porque Jó não queria aceitar que eram pessoas sábias. Imagina a pessoa sábia ao ponto agir como ele faz, Zofar e o seu outro amigo aqui, agiram, Bildade, agiram, em vez de ajudar, acabaram humilhando mais a Jó. Imagina, irmãos, ou seja, o que é isso daí? É uma maneira de exaltar si mesmo. Eu também passei por isso. Irmãos, tem pessoas que passam por os arrevés da vida de uma maneira, tem outros que passam de outras. Tem pessoas que, no momento de dor, de luta, de doença, fortalecem os outros. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que se descaem diante de uma situação, muitas vezes de uma gripe, entendeu? Então por isso que a gente tem que saber, irmãos, não menosprezar o sofrimento alheio, entendeu? Que vai estudar no próximo ponto aqui, que é a banalização.
Estou seguindo rápido aqui, irmãos, para nós terminar o estudo hoje. Aqui, ó. Nossa presença e conselhos podem ajudar aqueles em aflição, mas estão longe de ser uma cura definitiva. Somente Deus pode trazer verdadeiro alívio e paz ao coração aflito. Salmo 4:8. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A segurança nós temos em quem? Em Deus. Esse auxílio, irmãos, esse alívio tem que ser trazido. Outra atitude que pode identificar o sofrimento é usar nosso próprio exemplo para encorajar os desanimados. Muitas vezes compartilhamos nossa experiência, como já falei aqui, pessoais, para mostrar como superamos desafios ou como eles foram resolvidos. É importante lembrar que conselhos e testemunhos podem ser úteis para os que sofrem. O caso de Paulo. Paulo, por exemplo, menciona as suas tribulações na Ásia com o meio de Deus para capacitá-lo a confortar outros em qualquer aflição. Da mesma forma, os salmos estão repletos de experiências de dor e luta que oferecem consolo e encorajamento aos fiéis através dos tempos. Situação de Paulo, irmãos, quem mais como Paulo para nos ajudar, os escritos paulinos, para nos ajudar em momento ao sofrimento? E ele não fez isso com ostentação, ele fez isso com humildade. Entendeu? Quantas vezes açoitados, preso, jogado para fora da cidade, tido como morto, na voragem do mar, entendeu? Lá na prisão em Roma. E mesmo assim, irmãos, diante dessa situação, Deus nos usou para fortalecer a vida dos irmãos, para fortalecer a vida da igreja lá no passado e para fortalecer a vida da igreja ao longo dos séculos da história da igreja. Então, a maneira de usar, mas usou com humildade. Agora, apóstolo Paulo não foi aquela pessoa arrogante e prepotente que chegou assim, como os amigos de Jó, que exaltavam a si mesmo. Você foi açoitado por amor do evangelho? Já passei por isso, bobo. Não fez isso, irmãos. Ele foi humilde, ajudou, incentivou verdadeiramente e os fortaleceu. Aqui, nós temos que tomar cuidado com partilhas que podem ser prejudiciais. Jó observou: no pensamento de quem está seguro há desprezo para o infortúnio. Jó 12:5. Isso pode levar a comentários do tipo: isso não é nada, veja o que eu enfrentei. Olha, irmãos, Jó, imagine, isso não é nada, veja o que eu enfrentei. Imagine se chegar para a pessoa passando por um momento difícil na vida lá, irmãos, na área espiritual, principalmente na área espiritual, emocional, porque a situação, irmãos, vai causar um problema na vida financeira, um problema na vida física, vai causar uma das maiores consequências, espiritual e emocional. Imagina a pessoa passar uma situação difícil: eu já passei por isso. Então nós temos que tomar cuidado como nós devemos ajudar as pessoas. Aqui, só para mim concluir esse trecho aqui, fala aqui, para evitar essas comparações prejudiciais, devemos sempre nos lembrar do testemunho dos salmistas: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Realmente, irmãos, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Não possuímos força ou capacidades espirituais próprias, ou espiritual próprias. Em nossas tribulações, não contamos com sabedoria, ou seja, não contamos com sabedoria, perseverança ou habilidades inerentes que nos garantam o livramento, realmente, em nós. Em desafios maiores ou menores, somos sempre dependentes da ajuda do Senhor e de sua graça sustentadora. Realmente, irmãos, em desafios maiores ou menores, sempre nós contamos e devemos contar com a ajuda de Deus. Nós não somos nada, irmãos. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, olha, não ia sobrar nada. Aqui fala aqui, irmãos, eu vou seguir aqui, a banalização do sofrimento. O que é a banalização do sofrimento? Um problema notável nos discursos desses amigos é a banalização do sofrimento. Eles sustentam a premissa equivocada de que o sofrimento é exclusivamente um castigo divino para os ímpios, levando à interferência de que o sofrimento de Jó era consequência de algum pecado por ele cometido. Ou seja, banalizar o seu sofrimento.
Se ele estava sofrendo, é por causa do juízo divino. E nós sabemos muito bem que não é isso. Não é bem isso aí. Se ele estava sofrendo, porque Deus tinha um propósito naquele sofrimento. Aí sim, um propósito. Um propósito. Mas dizer que ele estava sofrendo porque ele estava agindo impiamente perante Deus, é só a gente ver nos discursos de Jó, irmãos, embora ele lamente, embora ele chore, embora ele é normal, natural, mas a gente vê palavras bíblicas, palavras profundas de Deus na vida dele. A diferença do justo quando passa pela dificuldade é a diferença do ímpio quando passa pela dificuldade. Aqui, Jesus refutou claramente essa ideia, questionando pelo fato de um homem de nascença, ele afirmou. Ou seja, questionado pelos discípulos de um cego, um homem cego de nascença, ele afirmou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, se Deus tem um propósito naquilo ali, é para que o seu nome seja glorificado. Não é para dizer você está agindo impiamente. O próprio sofrimento de Jesus é um argumento definitivo contra esses. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou na sua boca. Jesus sofreu por nós, irmãos, sem merecer. E foi ultrajado. Imagine lá, irmãos, a situação lá. Coloque isso em cena, irmãos, na sua mente. E você tem colocado isso. Jesus perante Pilatos. Pôncio Pilato. Naquele tribunal ali que foi questão de minuto, questão de horas, não minuto, questão de horas. Jesus se açoitado, irmãos. Jesus levou um tapa na cara. Jesus levou um tapa na cara. Hoje, irmãos, se você muitas vezes, dependendo do cara, o ladrão entrar na sua casa, e dependendo da situação que talvez o agente da lei for lá, e prendesse esse meliante, e esse meliante, e muitas vezes esse profissional da lei lhe der um tapa na cara, dependendo da situação que ele der a tapa na cara, o agente da lei sofre algumas punições, o agente da lei sofre. E se você fazer isso dentro da sua casa, muitas vezes um meliante entra na sua casa, e se você agir, talvez de forma que infringe alguns princípios legais, a gente é penalizado por muitas vezes dar um tapa, dar uma paulada num cara que entrou na sua casa lá. Se o seu cachorro entrar um bandido na sua casa lá e o bandido for mordido pelo seu cachorro, ele entrar na justiça, muitas vezes você tem que indenizar um bandido. Mas onde eu quero chegar aqui, irmãos? Mas esse bandido levou porque mereceu. Mas Jesus Cristo, irmãos, levou sem dever uma vírgula. Jesus levou por nós aqui, nunca fez injustiça, nem deu algum achou na sua boca. Ele levou um tapa na cara, irmãos. Um tapa na cara. Foi colocado a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Na hora que colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus, a cena, aqueles espinhos rasgando a cabeça de Jesus, aqui a sua face, escorrendo sangue pela sua cara, pelo seu rosto, sem dever nada, irmão, sem dolo algum achando sua boca. Então, ao afirmar apenas que os perversos sofrem, os amigos de Jó desvalorizam o sofrimento daqueles oprimidos pelos ímpios, como os pobres e viúvas, os órfãos que sofrem, Jeremias 22:3, ignoram os que são perseguidos por causa da justiça. Jó, em suas respostas, evidencia que muitos ímpios vivem em paz e tranquilidade, Jó 21:7-13, e uma realidade abordada lá em Asaf, que é o Salmo 73, você entendeu? E é verdade mesmo, irmãos. Hoje, quantos irmãos nossos, irmãos, não estão sofrendo pelo mundo afora aí por levar o Evangelho? Países que não aceitam a pregação do Evangelho, lá na Ásia mesmo, principalmente a Ásia, irmãos. Vários países, não vou falar o nome do país aqui, você sabe. Vários países lá, irmãos, o que fazem com os cristãos lá? O que fazem com os cristãos lá? Tem cristão lá que está mais de anos preso numa cela solitária, irmãos, por pregar o Evangelho. Então, o que quer dizer? Que banalizando o sofrimento de Jó,
O autor aqui, os amigos deles, querem dizer que se você está sofrendo por alguma impiedade sua. E ele realmente estava sofrendo por uma ação que Deus permitiu na sua vida, que reverteria na glória de Deus. Ao tratar do sofrimento alheio, devemos evitar generalizações como a vida é si mesmo. Esse sofrimento é para o seu bem. Isso deve ser por algum pecado. Olha, as razões pelas quais Deus permite o sofrimento são diversas. Teologia profunda, irmãos, é o que eu falo aqui. O crente tem que se preparar para isso. Teologia profunda, se aprofundar no estudo da Bíblia, se aprofundar no estudo sobre Deus. Aqui, teologia profunda aqui, As razões pelas quais Deus permite o sofrimento são diversas e muitas vezes insondáveis para nós. Em algumas situações, Ele nos revela seus propósitos e ensinamentos. Verdade. Tem situações que Deus revela o porquê nós estamos passando por aquele momento. Mas em outras, pelo menos nesta vida, permaneceremos sem entender completamente seus sábios planos. Irmãos? Não é verdade? Então tem coisas que nós não vamos entender nunca, irmãos, por que nós passamos. A pandemia que nós acabamos de passar, irmãos, ainda tem resquícios dessa pandemia. 2 anos de pandemia profunda. Muitos estão tentando estudar o porquê disso, o que isso, para que isso. Algumas coisas Deus já revelou, porque Ele quis. Mas tem coisas, irmãos, que nós nunca vamos ficar sabendo. O porquê disso. O porquê disso. Mas uma coisa eu falo, irmãos. Diante da situação da pandemia, tem muito crente. Não vou julgar aqui o crer dele, a fé dele. Mas tem muito crente que depois da pandemia não pôs mais o pé na igreja. Muito crente que depois da pandemia não pôs mais o pé na igreja. Não pôs mais o pé na igreja. Você entendeu? Muitos se revoltaram contra Deus. Falando aqui de crente, irmãos. Não estou falando aqui de não crente. Então, qual que é o propósito de Deus na situação? É um propósito. Eu vou continuar aqui, irmãos, senão nós não vamos chegar na conclusão aqui. Os amigos de Jó também banalizam o sofrimento ao declararem que todos merecem sofrer, pois diante de Deus todos são pecadores. A universalidade do pecado na humanidade não justifica a negligência da bondade divina, que se manifesta a todos, nem nega a preservação divina de homens piedosos. Eles distorcem a realidade da condição humana decaída para refutar a afirmação de Jó de que seu sofrimento não se devia a um pecado, se o seu sofrimento não se devia a um pecado oculto. Se fossem corretos, todos enfrentariam como Jó. O que claramente não é o caso. Jesus observou que o Pai dispensa a sua graça comum tanto a justos quanto os injustos. Entendeu, irmãos? Deus abençoa tanto o justo como o injusto. Mateus 5:45. Deus manda a chuva sobre o justo e sobre o injusto. A lavoura do justo prospera, a lavoura do ímpio também. Quanto ateu aí na história da humanidade, irmãos, foi usado por Deus para... O inventor da penicilina mesmo. Eu não sei se ele era crente. Não sei. Talvez se converteu no final da vida. Entendeu? Tem muitos cientistas renomados da história, irmãos, que não aceitam Deus. E Deus usou o que Ele inventou para curar muito crente. Curar muito crente. Não é verdade? Então é isso, irmãos. A gente não entende os propósitos de Deus. Deus tem um propósito. Então, banalizar o sofrimento. Achar que o sofrimento está passando. Não é nada. É assim. É assim. Ó, irmãos, eu vou continuar aqui, Depois sobrar um tempinho, nós pega e dá uma comentadinha aqui, A reação de Jó, qual foi, irmãos? A reação de Jó. As falas dos amigos de Jó, longe de trazerem bênçãos, exacerbaram o seu sofrimento. Embora a principal fonte de aflição de Jó fosse o sofrimento imposto por Deus, as palavras de seus amigos ampliaram essa angústia. Assim, nas respostas de Jó, vemos as consequências de um consolo mal aplicado. Primeiro, exaustão. Exaustão. Que irmãos. Além do desafio de lidar com sua própria situação, Jó expressa que nem falar, nem permanecer em silêncio lhe proporcionava alívio. Imagine.
os amigos dele estavam fazendo uma pressão para que ele se calasse. E daí eu vou falar aqui, um ponto que está aqui, eu grifei aqui, ó. Para não sermos consoladores molestos, esse é para nós, irmãos. Para o Joaquimzinho aqui, ó. Joaquim, para você não ser um consolador molesto, é essencial abordar com compaixão tanto as palavras quanto o silêncio do sofredor. Tentar forçar uma mudança de atitude não é benéfico. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez de um amigo que perdeu a mãe. Daí eu cheguei na segunda-feira, tal, fiquei sabendo, tal, fui falar uma palavra de consolo, olha o que ele me falou. Talvez hoje ele não tivesse essa mesma atitude, mas ele teve lá. Se Deus não ajudou a minha mãe enquanto estava em vida, que ajude agora, depois que ela partiu. Para gente que é um crente, irmãos, não dói alguém falar assim de Deus? Em mim dói, em mim dói. Mas o que tentaria, irmãos, eu entrar em confronto com esse colega sobre essa situação que ele passou? A dor é dele. A dor é dele, infelizmente, ele reagiu à dor da perda dessa maneira. E agora eu como crente, o que eu vou levar para ele? Eu vou falar, Deus te dê conforto, que Deus te fortaleça, né? Agora eu entrar num confronto ali com a pessoa, porque ele, entendeu? Para ele ofender o meu Deus, porque aquilo, irmãos, uma realidade aqui que foi falado aqui, ó, tem que tomar cuidado lá, Jó 42:7, porque todas as palavras que os amigos de Jó falaram, irmãos, embora foi contra Jó ali, eles falaram foi principalmente contra Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Muitas vezes crente, tomar cuidado, que muitas vezes a gente vai falar alguma coisa para fortalecer um amigo, a gente acaba banalizando o sofrimento dele, acaba falando contra Deus. E é o que os amigos de Jó falaram, contra Deus. Aqui, ó, sentimento de abandono. A pior coisa que tem, irmãos, quando você está passando por momentos difíceis, é sentimento de abandono. As palavras de Jó, percebe-se também, a sua dor era gravada pelo sentimento de abandono ou desprezo. Parentes, ó, aqui, ó, parentes, amigos e empregados. Jó 16:20, 17:2, 19, 14, 19, fala muito bem disso. Ó, irmãos, imagine, não? Está lá tudo bem, casa tudo correndo bem, saúde, financeiramente, casa, graças a Deus, abastada, cheia de amigos, empregados, bastante gente, veio a dificuldade, veio um momento difícil. Cadê esses amigos? Aonde que estão esses amigos? Aonde que estão esses amigos? Então é isso, irmãos, muitas vezes nós somos abandonados, ou nós podemos até abandonar os melhores amigos no momento mais preciso da vida dele. E é o que Jó sofreu aqui, irmãos. Ele foi largado, ele foi abandonado no momento que ele mais precisou. E infelizmente os amigos que foram lá foram para insultar, injuriar e zombar dele. Jó não se sentia amparado por pessoas que genuinamente se preocupassem com o seu bem-estar, mas sim cercado por aqueles que precisam desejar a sua condenação e ruína. Os comentários que eu vi reforçavam a sensação de que o isolamento e desamparo. Imagina, irmãos, primeiro sinal, desamparo, perda da esperança. A intenção com seus amigos levou Jó a profunda perda, agora é palavras de Jó aqui, irmãos. Levou Jó a profunda perda da esperança. Por isso que em algumas situações, irmãos, que Jó fala que morrer para ele seria a melhor opção. Por quê, irmãos? Porque Jó não sabia qual era o propósito de Deus naquela situação, até aquele momento. E um momento que era para ele talvez sentar, analisar o que Deus tem para mim, os amigos estavam lá, ó, chicoteando-o. Foi desamparado pelos seus amigos, por todos que estavam à sua volta. Quem leu, se você leu lá, irmãos, e era para ter lido, ou leia, Jó 19 fala muito bem isso. Imagina você passando por aquela situação lá, e não poder contar com ninguém, seus amigos, está lá desamparado.
Então, tomar cuidado aqui, ó. Continuando aqui, irmãos. Foi doloroso para Jó perceber que nem mesmo homens considerados sábios tinham palavras para aliviar seu sofrimento, porque os seus amigos falaram que eram sábios, mas a sabedoria deles não ajudou. No entanto, a situação se agravou ainda mais quando, ao invés de consolo, seus amigos lhe trouxeram acusações. No contexto, Jó via apenas a morte à sua frente. Ele havia perdido as aspirações e expressou que sua esperança estava à beira da morte. Imagina, irmãos. Como que nós dizemos mesmo sobre a esperança? Que a esperança nunca morre. E olha que Jó chegou ao ponto de achar que a sua esperança morreria. Que triste. Que triste um crente, irmãos, um cristão chegar num ponto desse. Que triste, um crente chegar num ponto desse. Que a sua expressão, sua esperança morreria. Nós temos que ver, né, pastor? Que o pastor é ser humano também, né? Muitas vezes nós esquecemos disso, pastor, ó. Verdade, estou confessando aqui. Que muitas vezes a gente acha que o pastor, no momento de perda, né, pastor? Que o pastor também tem seus familiares, tem seus... Não estou falando aqui só do pastor Herbert, estou falando dos nossos irmãos pastores. Que muitas vezes a gente vê algum testemunho de algum irmão pastor que teve uma perda na vida lá, muitas vezes naquela hora da dor ele falou alguma coisa e nós vamos naquela palavra que o irmão falou lá. Mas esquecemos do que qual foi a vida do irmão, de consolando quantos? Consolando quantos? E com quanto Deus ainda vai usá-lo para frente? E muitas vezes nós pegamos lá, não é pastor? Ou presbítero? Ou diácono? Vamos pegar de cima para baixo. Ou superintendente? Não é presidente de uma entidade social da igreja? Não é um crente? É, irmãos. Muitas vezes nós chegamos nesse ponto. Aqui, ó. O capítulo 19, ele encerra, irmãos, com outro hino aqui, irmãos. Olha que ensino na vida que nós temos aqui, né? Que ensino nós temos aqui. Súplica por compaixão. Como resposta final aos seus amigos, Jó pediu compaixão. Ele desejava que eles entendessem sua situação angustiante, considerando o sofrimento que Deus permitira em sua vida. Ponto. Independentemente de ser culpado ou não, Jó reforçou a necessidade de misericórdia, não de julgamento. Necessidade de misericórdia, não de julgamento. Aqui, ó. Concluindo aqui o tópico. Jó implorava aos seus amigos, ou seja, Jó implorava que ao menos seus amigos ouvissem, Jó 21, 2. Além de buscar compaixão dos amigos, Jó também expressou sua confiança na misericórdia divina. Ele proclama com convicção a existência de um Redentor e sua crença na restauração de sua vida por Deus. Capítulo 19, na conclusão que fala aqui, ó. O capítulo 19, versículo 24 fala aqui, ó. Versículo 23, quem me dera fosse agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Outro hino aqui, irmãos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, vem em minha carne e verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Amém. Me perdoe, irmão, se você não se arrepia com palavras assim. Eu me arrepio. Me arrepio. De ver Deus agindo assim na vida da pessoa. Da história, do agir de Deus nas nossas vidas. Se Deus permitiu aqui na vida de Jó, muitas vezes Deus tem permitido nós passarmos por momentos difíceis. Como diz o salmista, Salmo 119, 70, foi-me bom eu ter passado pelo sofrimento. Como nós saímos do sofrimento, irmãos? Eu, Joaquim, cada um de nós que estamos sentados aqui, talvez você esteja passando por um momento difícil. Saiba de uma coisa, irmão, se você está passando por um momento difícil, a igreja não está sabendo, é para você comunicar ao pastor.
É para você comunicar ao presbítero, para que a igreja vá lá sofrer com você. Ser amparo, sustento para você falar: ó pastor, eu estou precisando de oração aqui, pastor, estou precisando da visita do senhor aqui, do presbítero, do diácono, do irmão. Fale. Se você está sofrendo, peça ajuda, para que pessoas crentes vão lá te ajudar. Então, se você está sofrendo, irmãos, peça ajuda, não hesite, ó pastor, estou precisando de ajuda. Se você não quer, irmão, se você quer mais privado um pouco, ó, o pastor tem o WhatsApp dele. E eu creio que quase todo mundo aqui tem o telefone do pastor. Deveria de ter. Se você não quer pôr no grupo da igreja lá, eu não sei se... Eu creio que no grupo da igreja tem alguns só que podem colocar lá. Mas, se você não quer que ninguém mais fique sabendo, manda para o pastor. O pastor tem um grupo privativo do conselho aqui. Ele vai mandar para os grupos do conselho. Vai ficar ali. Depois a gente vai conversar com você, se você quer que exponha para a igreja. Mas procure, a palavra de Deus manda. Se está alguém passando por um momento difícil, chama os presbíteros, chama a igreja. Vão te fortalecer, irmãos. Vai atrás de quem te dá apoio, que te ajuda a sair dessa. Não fique lá, amargurado lá, esqueceram de mim. Muitas vezes ninguém está sabendo se está passando por um momento difícil. Verdade, irmãos. Então procure, irmãos. Então, irmãos, concluindo, eu vou concluir aqui, ó, com a situação de Jó. Jó enfrentou não apenas seu próprio sofrimento, mas também o desafio adicional de lidar com amigos cujas palavras e atitudes, longe de oferecer consolo, intensificaram sua dor. As falas, sugestões e insinuações deles acabaram sendo prejudiciais para Jó. No final do segundo ciclo dos diálogos, Jó expressou que o suposto consolo oferecido era em vão e que as palavras de seus amigos apenas palavras de falsidade, apenas restava a falsidade. Jó 21:34. Aplicação: ao se deparar com alguém enfrentando o sofrimento, reflita cuidadosamente sobre suas palavras. Como servo de Deus, busque falar de maneira que suas palavras edifiquem e transmitam graça. Ore para que Deus guie suas palavras. Conceda-lhe sabedoria para escutar e orientar o sofredor, de modo que suas interações tragam alívio e não agreve o sofrimento alheio. Bom, irmãos, me perdoe, irmãos, por não dar um tempinho para vocês falar, e quem sabe vocês tinham muito o que falar também, só que a lição aqui, ela exige, irmãos. Graças a Deus que nos dá o entendimento para passar a lição. Não sejamos consoladores molestos, irmãos, sejamos bons consoladores, guiados pela palavra, trajamos luz à vida daquele que ouve, palavras de conforto. Obrigado pela atenção, irmãos, que Deus abençoe. Amém, irmãos?